Você já teve algum pensamento tão forte em seu coração que ficou se perguntando: será que é Deus que está falando ou é só a minha mente? E se eu te disser que muita gente já confundiu emoção com direção espiritual? Hoje eu quero te mostrar alguns sinais que podem te ajudar a discernir isso. Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que você esteja muito bem. Me chamo Jefferson Araújo e está começando o nosso primeiro vídeo do canal Jeff Mensagens. E eu já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida, para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para mais pessoas. Aproveita e também me segue lá no Instagram, @JeffMensagens, que eu compartilho lá todos os dias da Palavra de Deus. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para o assunto principal, que é o vídeo, né? Esse é um assunto muito delicado, porque todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Mas ao mesmo tempo, as nossas emoções, os nossos desejos e a nossa própria mente quer falar muito mais alto do que a voz de Deus. Então como é que eu posso discernir isso? Primeiro, Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Se aquilo que você está sentindo vai contra a Bíblia, isso não vem de Deus. Deus não vai falar algo hoje para contradizer a sua palavra amanhã. Esse é um assunto que é simples de entender, mas muitas pessoas, depois de se emocionarem, depois que darem um total misticismo para a coisa, tentam meio que enrolar para ver se faz sentido o que elas estão falando. Algumas pessoas até falam que ouviram a voz de Deus, que Deus falou com ela tal coisa, mas quando você vai ver por inteiro a parte interna da mensagem que aquela pessoa ouviu, supostamente de Deus, você vê que não faz sentido com o que a palavra diz. Aí você pode até me dizer: mas Jefferson, isso é revelação de Deus, a gente não pode duvidar, a gente não pode ter um pensamento dividido sobre isso. É verdade, a gente não pode duvidar, mas a gente tem que ver se isso realmente faz sentido e se isso está de acordo com a palavra de Deus. Eu mesmo já vi diversas situações de pessoas que já agiram de forma abusiva, já agiram de forma agressiva, justificando que não, é que Deus falou assim comigo, não, é porque Deus me deu essa mensagem, não, é porque Deus me disse para fazer isso, sendo que ele foi impulsionado a fazer isso por causa do seu orgulho, por causa do seu bem pessoal, porque ele ia ter algum retorno daqui a um tempo. Então é por isso que muitas das vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis espiritualmente, por não saber discernir se é a voz de Deus ou se é o seu pensamento. Então, essa é a primeira dica. Veja se isso não contradiz, se isso não vai de encontro acidentalmente com a palavra de Deus. Segundo, a voz de Deus gera paz e não confusão. Algumas vezes a nossa mente ela fala através do medo, da ansiedade e da pressão emocional. Mas quando Deus direciona, mesmo que existam desafios, existe paz no espírito. Então a voz de Deus ela é responsável por trazer paz. Se isso que você ouviu, a suposta voz de Deus falando com você, não produzir paz, não faz sentido você levar à frente. Não faz sentido você ouvir essa voz, continuar ouvindo essa voz. Vamos raciocinar aqui comigo. Se uma pessoa chega atrás de fazer uma confusão com você, e você é uma pessoa de Deus, você procura obedecer a palavra de Deus, você procura seguir os passos de Jesus, o que é a primeira coisa que você faz? É se afastar dessa pessoa. Então, se existe uma voz na sua mente, uma voz no seu coração, que você está em dúvida e se perguntando: será se é a voz de Deus? Será se isso é a coisa da minha mente? Esse é o segundo requisito que você tem que ter. Peraí, será que essa voz vai me trazer paz ou ela vai me trazer confusão? Porque se ela for me trazer confusão, é muito mais racional não obedecer o que essa voz diz. Porque é justamente isso que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Olha, eu sei que nem sempre vai ser fácil ter esse discernimento automaticamente, mas tenha isso na sua mente. A voz de Deus, ela não traz um tormento constante. Terceiro, nem toda emoção é direção. Tem realmente dias que a gente está cansado, está emocionado, está carente, e a nossa mente, muitas das vezes, ela é responsável por causar essas distrações e causar interpretações espirituais que não existem. Às vezes a pessoa sonha com algo, vê alguma coincidência e já quer concluir que é Deus falando com ela. Você já conheceu alguém assim, que tudo que ela ouve é Deus? Se um passarinho cantou diferente, é porque é Deus que está falando com ela para fazer isso. Não, é que eu estava escutando alguém falar na rua e essa pessoa falou tal palavra e eu sinto que é Deus que está falando comigo. É dessa forma, a pessoa está tão emocionada de um jeito que ela não procura nem saber se é realmente Deus que está falando. Ela já vai concluindo: não, é Deus que está falando comigo. E depois, quando aquela emoção passa, aquela carência passa, ela fica muito frustrada. Por quê? Porque ela tinha algo na sua mente, achando que Deus tinha falado com ela, sendo que Deus nunca falou com ela, sendo que Deus não transmitiu a mensagem a ela, e ela ficou esperando talvez por uma resposta,
por uma bênção que talvez ela tenha ouvido que Deus ia entregar para ela e traz frustração pro coração dela. Algumas pessoas também são responsáveis por deixar outras pessoas frustradas porque transmitem uma suposta revelação, uma suposta resposta de Deus para a vida de alguém, sendo que Deus não falou nada, sendo que Deus não confirmou se aquilo era real, e ela acaba transmitindo algo do seu próprio coração, da sua própria mente para a vida de outra pessoa. E essa pessoa, se ela não tiver maturidade espiritual, ela vai começar a absorver aquilo e vai esperar realmente que Deus faça algo pela vida dela. Então você percebe o perigo que é isso? Você não discernir, você achar que toda emoção é Deus que está falando. Então nós temos que entender que nós não podemos confundir de forma alguma a unção com a emoção, como muitas das vezes as pessoas confundem quando alguém está pregando e ele vê, o pregador vê, ou a pregadora vê que tem alguém chorando. O que é que muitos pregadores fazem? Eu vou até aquela pessoa que está chorando porque eu creio que Deus tem algo para falar com ela, sendo que Deus não falou nada para o pregador, sendo que Deus não transmitiu mensagem nenhuma para ele, e ele vai transmitir algo do seu próprio coração. Então, essa é uma palavra para que nós tenhamos mais cautela, para que nós tenhamos atenção e para que nós possamos discernir se é realmente Deus ou se é a nossa mente que está falando. Quarto, Deus confirma o que ele fala. Na Bíblia, muitas das vezes, Deus confirma as direções. Nós podemos ver pessoas pedindo direção a Deus e confirmação se era ou não para ir para a guerra, se era ou não para lutar, se era ou não para ir para tal lado ou para outro. Então a própria Bíblia vai transmitir esse ensinamento que se você ouviu algo de Deus, se você ouviu uma mensagem, uma suposta fala de Deus, você precisa confirmar com o próprio Deus que falou com você, supostamente, que isso é verdade ou se isso é só coisa da sua mente. Jeff, mas como é que eu busco essa confirmação se é Deus ou não? Pode ser através de uma palavra, pode ser através de uma pregação, pode ser através de alguém maduro na fé, pode ser através do seu pastor, do seu líder, pode ser através das circunstâncias, pode ser através disso. Não é errado você buscar a confirmação. Eu te mostrei aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Errado é você aceitar uma palavra que você não sabe se é Deus que está falando, ou é só a sua mente, ou é só a mente daquela pessoa que falou para você. Alguém chegou com uma suposta revelação para você, ou então você ouviu uma suposta voz de Deus no seu coração, corre para a palavra para confirmar se isso é verdade, se isso é só coisa da sua cabeça, se isso é só coisa da cabeça daquela pessoa que falou para você, para que você não pague o preço por falta de sabedoria sua ou de terceiros. Isso é muito importante, analisar e saber se realmente é Deus que está falando. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí. Eu estou aprendendo, para eu saber se você assistiu esse vídeo até o final. 5. Ore e espere. Nem toda resposta de Deus tem que ser imediata. Às vezes Deus vai falar contigo no tempo, no silêncio e na constância. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida e ficam tristes, ficam abaladas porque não conseguem ouvir a voz de Deus no seu tempo, ou acham que Deus não está querendo falar com ela, ou não sabe o que é que está fazendo de errado, que Deus não traz determinada resposta a ela. E meu irmão, para que você venha entender isso, eu só posso te dizer uma coisa: é tudo no tempo de Deus. É como está escrito lá em Eclesiastes 3. Se eu não consigo compreender que eu tenho que esperar Deus me responder no tempo dele, que ele vai me dar tal resposta no momento que ele quiser, eu devo me preocupar, porque eu não estou conseguindo entender sobre o tempo de Deus. E o que muitas das vezes a Bíblia ensina para nós é que nós devemos ter paciência e entender que não é no nosso tempo, não é no nosso momento, não é quando nós achamos que Deus tem que falar que ele vai realmente falar, que ele vai transmitir essa resposta a nós. Não é à toa que nós somos conhecidos como a geração fast food, que quer tudo no seu tempo, que quer tudo no seu momento, que se Deus não falar no meu momento eu fico emburrado, que se Deus não me der a resposta tal dia eu fico triste, que se eu estou orando há um dia, há 2 dias, há 1 semana, e se eu não ouvir a resposta de Deus daqui a 2 semanas, 1 mês, eu fico triste. Eu devo realmente me preocupar com isso. Por quê? Porque eu vou entender que eu não estou com maturidade espiritual, que eu não estou tendo a maturidade que Deus espera que eu tenha. E para ser um cristão verdadeiro, para ser alguém que vai discernir se é Deus que está falando ou se é a sua mente que está falando, você tem que ter maturidade para entender que a resposta que você precisa, que a voz que você precisa ouvir, que é de Deus, ela só vai vir no momento em que Deus quiser. Se você quer ouvir a voz de Deus de verdade, então não busque apenas sinais, busque intimidade com Ele. Ore, leia a Bíblia, se consagre, faça devocionais, busque a presença de Jesus. Quem anda constantemente perto do Pai aprende a reconhecer a voz dele. É como até na própria palavra está escrito:
em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aprenda a fortalecer cada vez mais essa intimidade que você tem com Deus, para que você não tenha dúvidas se é realmente a voz de Deus ou a sua mente que está falando. Se você chegou até aqui, eu espero realmente que esses conselhos tenham falado com você e tenha feito você realmente aprender algo de Deus. Não se esquece de se inscrever, viu? E já ativa o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.